Boa tarde! Tudo bem? Vamos meditar? Essa meditação de hoje, eu estive há bons dias conversando com Deus sobre, perguntando como eu abordaria o tema, num propósito edificante e nunca num cunho destrutivo, porque a mensagem é uma temática bem temperada. Assédio moral. Eu divulguei nas minhas redes sociais que essa seria minha próxima mensagem. Eu nunca vi, confesso, ninguém falar sobre esse tema, assédio moral, na igreja, não é? Assédio moral é um assunto muito discorrido, principalmente no meio corporativo, e que nessa última década tem ganhado os holofotes, porque é muito desgastante, degradante e que afeta de uma forma direta o comportamento da vítima, não é? Mas dentro da igreja, durante quase toda uma vida, eu nunca ouvi falar. Eu não me considero atrevida por querer falar, mas eu nunca me acovardei diante de um convite do Espírito Santo para abordar a temática, seja ela qual for o cunho da mensagem. Eu não tenho tabu, nem tenho preconceitos, e mais do que isso, a minha vida tem sido pautada para que eu possa, refletindo na palavra, meditá-la e poder discorrer com leveza sobre qualquer temática. E meditando nas Sagradas Escrituras, eu escolhi propositalmente uma passagem que inclusive já foi tema aqui de uma das minhas mensagens. 1 Samuel, estou lendo na corrigida, 3 versículos. A partir do versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Essa passagem é uma clara evidência de um assédio moral, não é? Nós, servos do Senhor, temos por obrigação pregar a palavra e levar bem nessa dimensão espiritual, porque isso é bíblico. No entanto, Deus ele tem me proposto a liberdade de focar também nessa conotação que nós temos, que é um crime cometido pelo sacerdote. É óbvio que nessa dada ocasião não havia nenhuma constituição, nenhum direito dado por lei a Ana que lhe garantisse configurar aquela ação do sacerdote Eli como um assédio moral. Aqui incutia mais do que um assédio moral, não é? Ele
sem ao menos dialogar duas palavras, ao menos com ela. Apenas de longe observava Ana, que estava ali no momento singular da vida dela, um momento de desespero, de pavor, um momento de um auge de uma grande depressão. Ela orava no templo e não conseguia se expressar com palavras. Ela apenas balbuciava com os lábios. Então ele olhando, ele deduziu o que ele bem quis. E a dedução dele foi: ela está bêbada. Por essas horas, ela está completamente embriagada. E foi isso que ele, de antemão, já jogou na cara dela. Sem ao menos dizer: a paz, irmã, Shalom Adonai. Não, ele não disse. Ele disse veementemente: até quando estarás tu embriagada? Fez uma pergunta direta e objetiva. Compreende? Ela não estava embriagada. E se ela estivesse, ele não poderia falar assim. É essa a sacada da mensagem de hoje. Nós, servos do Senhor, estamos inseridos no contexto espiritual, que é o nosso ninho, não é? Somos todos servos de Deus, e o próprio Cristo, ele se comparou a uma galinha. Ele disse assim, em dada ocasião: Jerusalém, Jerusalém, que maltrata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te amparar como uma galinha ampara os seus pintainhos e tu não quiseste. Então nós, Israel de Deus, somos os pintinhos do Senhor. E nós nos agregamos nesse ninho espiritual que se chama Igreja de Cristo, que há liturgias, há uma disciplina, há cultos, há uma metodologia, há todo um contexto que nós estamos tão bem acostumados. Mas existem muitas coisas que fogem de uma linha do que se diz autoridade delegada. Compreende? Deus, ele constitui autoridades delegadas. Assim como o sacerdote Eli era uma autoridade delegada por Deus diante de Ana. Só que a autoridade não pode ser, em hipótese alguma, confundido com autoritarismo. O autoritarismo consiste no abuso da autoridade, seja ela dada por Deus ou secularmente. Toda vez que discorremos em um desvio de conduta, excedendo a autoridade, estamos abusando dessa autoridade. Nesse caso específico de Ana, vemos que Ana poderia dizer aqui ao sacerdote, Eli, se ela fosse alguém de pavio curto, porque tem muitas pessoas na igreja de pavio curto, ela diria: sacerdote, eu vou lhe processar. Eu vou lhe processar por calúnia, defamação e assédio moral. Porque em tudo configurava a ação de Eli. Mas ela também poderia ser alguém mais frágil. Quando eu digo mais frágil, quer dizer aquelas pessoas hipersensíveis, não é? Que chora por qualquer coisa. Imagine ela já numa depressão profunda. Ela poderia dizer ali: nunca mais eu venho ao santo templo, e desviar da fé. Compreende a magnitude do pecado
perigo dessas ações, mas especificamente o assédio moral. O assédio moral, ele é definido como a exposição gratuita de uma pessoa a constrangimentos e a humilhações. Isso de forma contínua, recorrente. Isso é assédio moral. E isso é crime. Segundo as leis que regem o mundo, não é? Mas especificamente nós aqui, na nossa realidade. É tênue essa grande linha que nos assegura o direito da autoridade ao autoritarismo. Nós temos que ter um equilíbrio muito intenso, porque isso não é incutir sobre aquele que ministra medo. Não. Quem ministra a palavra, ele tem que estar preparado, apto, aquele que Deus lhe constituiu como uma autoridade delegada, seja ela qual for, ele está debaixo de uma unção de Deus. E essa unção, ela garante a ele a liberdade do Espírito. E o Espírito Santo de Deus, ele é sublime. Ele jamais, olha a definição do constrangimento moral, jamais levará alguém a um ato de humilhação e constrangimento público. Compreende? É essa sacada. Tudo que excede e que discorre pela linha da humilhação, pela linha da vexação pública, isso é assédio moral. Eu tenho que ter o chamado senso, nexo, para quando eu discorrer, seja numa disciplina, seja numa palavra exortativa, eu tenho que ter muito cuidado para eu não correr o risco do sacerdote Eli, porque nós estamos em outra conjuntura social aqui, não é? Estamos numa moda dentro da igreja em que as pessoas estão processando. E processam com aval. Compreende? Só que os mesmos não vão meditar na palavra. Porque o que eu quero aqui frisar não é uma incitação à prática do processo, não, hein? Está anulado qualquer vertente, qualquer incitação. Eu quero discorrer significativamente naquilo que estamos vendo corriqueiramente acontecendo dentro da igreja, por falta de preparo e também a chamada confirmada. Porque tudo aquilo que vem de Deus, ele não fere. Deus não fere, Deus sara. Isso não quer dizer, e não me entenda mal, ou queira assim fazer, que Deus ele não corrige os seus, ele corrige. Mas ele é sábio, ele é perfeito, e ele jamais expõe ninguém à vexação, à humilhação. Não. Isso é coisa de homens, e homens mal intencionados. Quando eu disse ainda há pouco, está virando moda, ou é moda na igreja agora o ato do processo, isso é real. Mas só que nós temos a palavra como referência. Vamos meditar aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, também na corrigida. Uma exortação de Paulo aos crentes em Corinto, muito intelectualizados, muito sábios, muito inteligentes, aptos, mas uns crentes que gostavam de um processo. E Paulo, ele quis exortar, assim como nós devemos buscar as Sagradas Escrituras para não cometermos equívocos.
Olha lá o que Paulo disse. Capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Amém? Diz assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, e há juízo perante os injustos? E não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira os que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis? Essa palavra é bem intensa, forte, contundente e explícita. Aquilo que devemos resolver dentro da igreja, não vamos a juízo. Não obstante, não podemos deixar de dizer o que é. Compreende? Estamos pecando duas vezes contra a lei de Deus, não é? Quando abusamos da autoridade, e pecando contra a lei dos homens. Eu vou citar alguns exemplos de como eu vejo muito notório isso, e que vocês obviamente veem. E aqueles que não são evangélicos e não frequentam o templo, não se escandalizem, porque isso não é uma depreciação, isso é uma constatação. E que precisamos ter cuidado. Via de regra, as pessoas às vezes se excedem, não é? Esse exceder é o tom de voz. Quando nós estamos falando, eu não posso agredir alguém quando eu falo. Ainda que muito entusiasmado, ainda que muito cheio da alegria do Espírito, eu tenho que ter muito cuidado, porque eu posso estar falando num tom de voz que alguém esteja entendendo que eu esteja até brigando, porque muitas vezes isso é feito e as pessoas não discernem, não é? Nós devemos ter mais do que cuidado, devemos policiarmos-nos quanto a isso. Deus, ele se preocupa muito com as suas ovelhas. E não foi ninguém que verteu o seu sangue pelas ovelhas de Cristo. Para alguém, ou para alguns, infelizmente, está ficando até que notório o ato de alguém estar na casa do Senhor, não estar, tanto fez e tanto faz. Mas não é assim. A banda, ela não toca dessa maneira, ou ao menos não é para ser tocada assim. Compreende? Se alguém está em pecado dentro da igreja e precisa ser corrigida pela palavra, ele o será da maneira coerente, sem excessos. Não podemos nos exceder e levar alguém a assédios morais. Isso é um crime. E mais do que isso fere aquilo que Deus, ele quer para aqueles que estão responsabilizados em transmitir a palavra, em conduzir o rebanho. Só que as coisas, elas desandam. Sabe por quê? Porque nós, muitas vezes, não oramos como devemos. Como? Nos humilhando, nos despojando, dizendo: Deus, verdadeiramente eu não tenho, eu não sou. Não de hipocrisia, mas despojando-se. Orar mais é a necessidade daquele que prega, daquele que exorta.
Ele precisa ter uma vida pautada. Porque as coisas ficam muito sem consistência. E as pessoas que nos ouvem percebem. É óbvio, eu não preciso ter o dom do discernimento para compreender quando alguém ele está discorrendo em caminho errôneo, em caminho do autoritarismo. O autoritarismo é algo do diabo e não de Deus. Observe todos os encontros que Jesus teve com os pecadores, adúlteras, estelionatários. Jesus, ele chama o homem assim. E é esse o foco. Se existe uma necessidade de alguém receber uma palavra com mais veemência, é necessário uma conversa de cunho aberto, não é? É assim, porque a Bíblia ensina assim. E Jesus, ele exige que seja assim. Eu não posso discorrer aleatoriamente, de acordo com aquilo que eu penso, ou no calor de um momento, me exaltar. Porque toda exaltação não vem da parte de Deus, ela vem da parte do diabo. E infelizmente nós estamos vendo atos demoníacos. Porque se eu assedio moralmente meu irmão, se eu levo a vexação e constrangimento, eu estou agindo diabolicamente contra ele. Não importa quem eu seja. Essa palavra, ela muitas vezes não é aceita, mas aqui eu não estou para que a palavra transmitida seja aceita ou não. Aqui é o que a palavra está nos dizendo, sem nenhum tipo de subterfúgio ou nenhuma outra pretensão. É óbvio, existe o caminhar na fé. O que é o caminhar na fé? A maturação que ainda não aconteceu para determinada pessoa, para que no manejar da palavra ele tenha esse domínio, esse equilíbrio. E nós observamos bem isso. A longanimidade, ela tem que fazer parte daquele que exorta. Jesus, ele é certo que se posicionou em muitos momentos de forma veemente, mas observe para quem foi sempre. Todas as vezes que Jesus quebrava o pau da barraca, sempre era para fariseus, saduceus e escribas. Para quem conhecia muito da lei e dos profetas. Para quem os tinha na ponta da língua e copilava. Compreende? Jesus descia o sarrafo, porque estes sim mereciam. Mas observe como a jogada era diferente com os demais. Os plebeus, a raça que chamavam, olha aquilo ali, aquilo é uma meretriz, teve 4 maridos, e o que tem agora é um amante, safada. Aí Jesus chegava lá, tinha um papo reto com a mulher e fazia da mulher missionária. Jesus, ele exortava. Jesus, o cara era uma boa palavra, raça de víbora. Mas para quem ele assim fazia? Era para os cobradores de impostos? Não. É esse o balanço que eu quero com vocês focar. Deus, ele não tem culpado por inocentes. Nós que lemos a palavra e a conhecemos e vivemos meditando nela, muitas vezes temos que ser assim, cobrados duramente. Mas devemos ter mais cuidado com as ovelhinhas, porque as ovelhas são de Jesus. Sim. E a cada um, Jesus sabe como exortar. Me veio à mente algo que eu não tinha programado. Uma certa ocasião, eu estava como educadora
numa escola de prefeitura e eu já tinha um tempo em educação, mas esse foi um período um pouco singular para mim, porque diferiu de diversas formas esse período, esse ano que eu estive nessa escola, e que eu não vou citar quais eram as diferenças, mas um dia específico, eu estava numa turma do 6º ano e era uma turma muito pequena, as salas eram minúsculas, era algo assim, desconfortável, horrível, enfim, tinha pouco mais de 10 alunos, coisa de 10 alunos, e havia um menino bem pequenininho, todos com a mesma idade, uma turma harmônica, um 6º A. Eles não tinham diferença em faixa etária, todo mundo com 11 anos, que é a faixa etária. E então tinham os meninos bem gigantões, né? Mas esse era bem assim, mignon, ele era bem pequenininho e com aquele rostinho de bebezinho, sabe? Que a gente pensa que é bem criancinha, mas ele já era pré-adolescente, ele tinha por volta de 11 anos, como os demais. E eu já bem madura, né? Não estava naquele auge, naquele ápice de regular tudo à base da fala, à base do grito, não. Eu me lembro como se fosse esse exato momento. Eu estava sentada e houve algo ali, entre aquele pequenininho e outro. Então, eu vi que ele precisava ser chamado a atenção, mas ele era bem comportado sempre, eu só olhei para ele. Eu fitei os olhos nele, olhei e disse assim, não do meu jeito, Andréia, de ser, não. Eu disse com voz mansa e suave, não faça isso, viu? Não faça isso. E ele parece que ouviu um grito sonoro e estridente, porque ele desabou, ele chorou copiosamente, ele não parava de chorar. E ninguém entendeu na sala, porque só eu e ele ouviu, da maneira que eu falei com ele, só eu e ele ouviu. E todos ficaram perguntando o que foi que ele tá assim. E eu não disse. Mas, moral da história, às vezes, uma simples palavra, ela pode ocasionar uma grande repercussão no coração de uma pessoa. Que outro entra aqui e sai aqui, compreende? Depende da personalidade de cada pessoa. Nós estamos num contexto chamado igreja, mas ali vêm pessoas que têm educações totalmente distintas, não é? Tem uns que são extremamente disciplinados dentro de casa, pessoas que são, assim, cobrados severamente, mas tem outros que não. Vidas preguiças que levam como bagagem, então é necessário ter essa harmonia celeste. E através desse exemplo que eu estou dando, refletirmos que cada pessoa tem a sua personalidade e eu não posso ferir almas. O meu objetivo como pregadora da palavra, como aquela que tem a missão de transmitir, é levar com verdade aquilo que deve ser falado. Mas a ousadia do Espírito, ela é muito distinta do autoritarismo do homem. Então, isso é muito fácil perceber. Eu não preciso ser meu Deus, quantos dons espirituais eu tenho, mas principalmente de discernimento. Eu não preciso ter dom de discernimento para compreender quando alguém está se exaltando. E é isso que Deus não quer, exaltação no meio do povo dele. Para que nós não venhamos discorrer em erros, como a igreja de Corinto. Para que escândalos não venham estar repercutindo
mundialmente, porque isso fere aquilo que é sagrado, aquilo que está dentro da igreja e que deve ser conservado de maneira harmônica, de maneira ordeira, como Jesus deseja. Meu celular já deu um sinal e eu tenho que parar. Muito obrigada. Um beijo, até a próxima!